Jacó foi o filho de Isaque e neto de Abraão. Os 12 filhos de Jacó foram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Jacó significa ele agarra o calcanhar, ou traiçoeiro. Jacó fez muitas coisas erradas, mas ele se consertou com Deus. Sua vida é um exemplo de graça e do perdão de Deus. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do patriarca Jacó. Jacó se apaixonou por Raquel, filha de Labão, e trabalhou 7 anos para casar com ela. Mas na noite do casamento, Labão o enganou e lhe deu Lia, irmã mais velha de Raquel. Quando descobriu, Jacó ficou zangado, mas concordou em casar com Raquel na semana seguinte, em troca de mais 7 anos de trabalho. Depois que Labão o enganou, Jacó se casou com Lia e Raquel. Mas é claro, as leis e costumes naquela época eram diferentes das de hoje. Acontece que Jacó amava Raquel mais do que a Lia, e isso deixou Lia triste. Deus abençoou Lia com um filho primogênito, chamado Ruben. Ela então teve mais 3 filhos, Simeão, Levi e Judá. Quando Raquel não teve filhos, ela ficou chateada. Ela disse a Jacó: "Aqui está a minha empregada Bila. Tenha um filho com ela, para que seja como se fosse meu." Jacó então tomou Bila por esposa. Ela teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Como Lia havia parado de ter filhos, ela deu sua empregada Zilpa como esposa a Jacó. Zilpa teve 2 filhos, Gade e Asser. Deus então abençoou Lia com mais 3 filhos, Isacar, Zebulon e uma filha chamada Diná. Mais tarde, Deus abençoou Raquel com um filho chamado José, e tempo depois, ela teve outro filho chamado Benjamim. Jacó fica rico. Durante esse tempo, os anos de Jacó servindo a Labão terminaram. Jacó queria voltar para seu país natal e levar suas esposas e filhos com ele. Labão implorou que ele ficasse. "Por favor, fique, porque eu sei que o Senhor me abençoou por sua causa." Então Labão disse: "Diga-me o que você quer e eu darei a você." Então Jacó disse: "Você sabe como trabalhei muito por você. Você só teve um pouco, mas eu aumentei seus rebanhos. Agora preciso sustentar minha própria família. Se você fizer alguma coisa por mim, voltarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, e deixe-me remover todos os cordeiros marrons. Este será o meu salário." Labão concordou. Jacó elaborou um plano para aumentar seus rebanhos. Ele trabalhou muito e ficou rico, e ele tinha grandes rebanhos e muitos servos. Hora de partir. Então os filhos de Labão reclamaram. Eles disseram: "Jacó tirou a riqueza de nosso pai. Foi assim que ele ficou rico." Jacó viu que Labão estava ficando com raiva dele. Ele disse a Lia e Raquel que era hora de voltar para seu país. Ele pegou sua filha e gado e deixou a Harã. Labão não sabia que Jacó havia partido. 3 dias depois ele descobriu. Então Labão percebeu que alguns de seus ídolos haviam sumido. Raquel os roubou de sua casa antes de partirem. Ela não deveria ter feito isso. Labão persegue Jacó. Então Labão e sua família perseguiram Jacó. Depois de 7 dias, eles o alcançaram. Labão perguntou a Jacó: "Por que você saiu secretamente? Por que você roubou minhas filhas de mim? Você não me permitiu dar um beijo de despedida neles? E por que você roubou os ídolos?" Jacó respondeu: "Eu estava com medo de que você tirasse suas filhas de mim à força. Eu não levei seus ídolos. Vá em frente e procure por eles. Quem os roubou, não o deixe viver." Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão revistou todas as tendas, mas não as encontrou. Raquel colocou os ídolos na sela de um camelo e sentou neles. Seu pai não procurou lá. Jacó estava zangado com Labão. Ele disse: "Por que você me perseguiu com tanta raiva? Você me acusou de roubar seus ídolos. Você procurou e não encontrou nada. Eu tenho servido a você por muitos anos. Você teria me mandado embora de mãos vazias se não fosse pela bênção de Deus." Labão respondeu: "Estas são as minhas filhas. Eu não faria nada para as minhas filhas ou os seus filhos. Vamos fazer um acordo." Jacó pegou uma pedra e a ergueu. Eles juntaram mais pedras e fizeram uma pilha. Então Labão disse a Jacó: "Esta é a minha testemunha. Não iremos além desta pilha para causar danos uns aos outros." Labão levantou-se de manhã cedo, ele beijou suas filhas e as abençoou. Então Labão voltou para casa. Deus disse a Jacó: "Volte para a terra de sua família e eu estarei com você."
Jacó continuou sua jornada para seu país. Os anjos de Deus apareceram ao seu redor. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus." Ele sabia que Deus estava cuidando dele e de sua família. Encontrando Esaú. Muitos anos antes, Jacó havia deixado seu país porque seu irmão Esaú queria matá-lo. Jacó enviou mensageiros a Esaú. Ele disse-lhes que falassem a Esaú: "Somos de seu servo Jacó. Vivi com Labão todos esses anos. Agora estou voltando. Espero poder achar favor à sua vista." Os mensageiros voltaram para Jacó. Eles disseram: "Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens." Jacó estava com muito medo. Ele pensou que Esaú ainda estava zangado com ele e poderia atacá-lo e sua família. Ele dividiu as pessoas e rebanhos em 2 grupos. Ele esperava que pelo menos um grupo estivesse seguro. Então Jacó pediu a Deus que os protegesse de Esaú. Jacó decidiu enviar alguns presentes a Esaú. Ele enviou muitas cabras, carneiros, ovelhas, camelos e burros na frente com seus servos. Ele os dividiu em 3 presentes. Ele esperava que Esaú aceitasse esses presentes e o perdoasse. Ele esperava que Esaú não ficasse mais zangado. Naquela noite, Jacó mandou sua família para o outro lado de um rio. Ele ficou sozinho. Jacó luta com Deus. Um homem enviado por Deus apareceu a Jacó. Ele lutou com ele a noite toda. Este foi Deus testando Jacó. Jacó não iria desistir. Então Deus colocou o quadril de Jacó fora do lugar. Deus disse: "Deixe-me ir porque o dia está chegando." Jacó disse: "Não te deixarei ir, a menos que me abençoes." Então Deus, através do anjo, disse: "Qual o seu nome?" E ele disse: "Jacó." Então Deus, através do anjo, disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu." Então Jacó disse: "Diga-me seu nome." O anjo não disse a Jacó seu nome, mas o abençoou ali. Jacó chamou esse lugar de Peniel. Ele disse: "Eu vi Deus face a face e vivi." Encontro com Esaú. Depois disso, Jacó viu Esaú vindo com seus 400 homens. Então Jacó cruzou na frente de sua família. Ele se curvou ao chão 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Esaú correu para encontrá-lo, ele o abraçou e beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e crianças e disse: "Quem são estes?" Jacó disse: "Estes são os meus filhos com os quais Deus me abençoou." Então toda a família de Jacó viu a Esaú e se curvou. Jacó voltou para sua casa. No dia seguinte, Jacó se encontrou com Esaú novamente, que ficou feliz por vê-lo de novo. Mesmo assim, Jacó teve medo de morar junto do irmão e foi morar em terras vizinhas. Jacó se dedicou totalmente a Deus e levou sua família a adorar somente a Deus, acabando com a idolatria. Jacó finalmente retornou a Canaã, a terra de seu pai, Isaque. Ele tinha feito as pazes com seu irmão Esaú. Deus o abençoou e esteve com ele todos os dias de sua vida. Seus 12 filhos multiplicaram suas famílias. Eles se tornaram conhecidos como as 12 tribos de Israel. Os últimos anos de Jacó. José era o filho favorito de Jacó e provocou a inveja de seus irmãos, que o venderam como escravo e disseram que tinha morrido. Jacó ficou muito triste por perder José. Raquel teve mais um filho chamado Benjamim, como já citei, mas ela morreu depois do parto. Vários anos depois, Jacó descobriu que José ainda estava vivo. Ele e toda a família se mudaram para o Egito. Jacó morreu no Egito, mas foi sepultado no túmulo de Abraão e Isaque. José, um dos filhos mais novos de Jacó, foi levado ao Egito como escravo quando era jovem. Deus tinha um plano especial para José. Ele ajudou a salvar a família de Jacó quando uma grande fome atingiu suas terras. Mas isso é conteúdo para outro vídeo. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.